é operador dependente, quem tem mais experiência tem a possibilidade de fazer mais diagnóstico. Depende do tempo que você tem para o exame, e isso é uma coisa que eu bato sempre, porque eu sei que muita gente trabalha com a pressão de números e tem que fazer um volume e tudo mais. Isso é contraproducente. Você precisa de tempo para examinar adequadamente o feto, porque nem sempre ele está na posição ideal, nem sempre as coisas são lineares, você precisa de mais tempo, precisa de avaliar. Aqui na nossa unidade, a gente trabalha com um slot, né, um tempo para cada ecografia do primeiro trimestre, que eu sei que não é a realidade em muitos lugares, que é de 45 minutos, mas em média a gente consegue fazer o exame em menos de 30 minutos, em 20 a 30 minutos, e a gente usa o tempo extra, na verdade, porque é um hospital escola, nós treinamos pessoas, então tem as referências das alterações complexas, tem as pessoas que estão em treinamento, então a gente acaba usando mais do tempo. Mas é importantíssimo você ter mais tempo. 5 minutos, 10 minutos é impensável de você fazer um exame do primeiro trimestre como deve ser hoje em dia. Depende dos objetivos que você tem para esse exame. Por exemplo, se você não avalia as vias de saída do coração no primeiro trimestre, você não vai fazer o diagnóstico de anomalias que tem as 4 cavidades normais. A gente já vai falar um pouquinho mais sobre isso. Depende, obviamente, do equipamento que você usa. Infelizmente, o exame ultrassonográfico precisa de um equipamento bom. Não dá para você, não é que não dá, mas não é adequado você utilizar os equipamentos antigos, que não têm acesso às novas tecnologias, porque hoje, cada vez mais, você tem as novas tecnologias que permitem melhor resolução, e melhor resolução em condições que são mais difíceis. As novas sondas matriciais, por exemplo, hoje em dia, tem todas as marcas, te permitem ver nas pacientes que são mais obesas, sem você perder significativamente a resolução da imagem. Então, te facilita a vida bastante mais, e isso acaba entrando na questão do tempo. Se você tem um aparelho melhor, que tem uma visibilidade melhor, você consegue fazer isso em menos tempo, e aí entra nesse círculo. E alguns marcadores que possam fazer com que você desconfie ou sugira para você a possibilidade de ter uma anomalia. A gente vai falar sobre isso porque o coração talvez seja o melhor exemplo desse tipo de marcador. Tem que lembrar, isso uma das conclusões de um trabalho feito pelo grupo do professor Nicolaides em 2011, agora revisitado e republicado em 2019. As malformações, seja ela qual for, no primeiro trimestre, mas isso também se estende ao segundo trimestre, até ao terceiro trimestre, vão sempre cair em 3 grupos. Existem aquelas que são detectáveis, aquelas que não são detectáveis e aquelas que são potencialmente detectáveis, são algumas vezes detectáveis. E esse grupo do meio é o grupo que as novas tecnologias e os marcadores vão mais te ajudar a identificar. Bom, esse é um resumo em gráfico, a gente já vai conversar sobre isso, sobre o que a gente espera da taxa de detecção de malformações estruturais no primeiro trimestre. Em azul, tem cada coluna é um sistema, né? A primeira coluna é uma média geral de tudo, e depois tem sistema nervoso central, face, tórax, coração, gastrointestinal, parede abdominal, geniturinário, esqueleto, tumores e um composto de outras anomalias, né? Anomalias complexas, múltiplas anomalias, essas coisas. Esse foi um trabalho publicado, esse trabalho que eu falei antes, que foi agora republicado em 2019, e você vê que a detecção, em azul você tem a taxa de detecção no primeiro trimestre, em vermelho você tem no segundo, em verde no terceiro trimestre, e você vê essa barra, essa coluna devia completar 100%, mas eu não pus ali os diagnósticos que são pós-natais. Mas as porcentagens aqui são as porcentagens corretas. Então, você vê que o diagnóstico de malformações cardíacas, em geral, não são malformações cardíacas maiores aqui, mas malformações cardíacas no primeiro trimestre, ronda em torno dos 30%. Se um terço das malformações cardíacas, então, pode ser detectada
no primeiro trimestre. Se nós formos olhar exclusivamente para malformações cardíacas maiores, aqui esse gráfico tem as barrazinhas, né? E você vê em azul, eu apaguei aqui o segundo, terceiro e o diagnóstico pós-natal para concentrar no azul, e você vê que uma série de malformações cardíacas maiores você consegue fazer o diagnóstico no primeiro trimestre. Todos nesse trabalho publicado também pelo grupo do professor Nicolais no começo desse ano, mostrou que todas as atresias da tricúspide pulmonar ou as displasias polivalvulares foram diagnosticadas no primeiro trimestre. Quase todos os corações hipoplásicos esquerdos, quase todos os defeitos de septo atrioventriculares, metade dos isomerismos atriais, um terço das tetralogias de Fallot, um terço das anomalias do arco, quase um terço das anomalias da válvula tricúspide, 13% das transposições das grandes artérias, nenhuma estenose da aorta, nenhuma estenose pulmonar, truncos também não, né? Mas no geral quase 60, 2/3 praticamente, metade dois terços de malformações cardíacas complexas que juntem mais de uma anomalia, né? E mais ou menos metade das anomalias cardíacas maiores, então foram diagnosticadas nesse trabalho, mostra que são possíveis de ser diagnosticadas já no primeiro trimestre. Obviamente, que mostra duas coisas interessantes. Uma é, primeiro, malformações cardíacas maiores. É importante se procurar porque é possível de detectar, né? Não tira, obviamente, a importância da avaliação adequada também no segundo trimestre e no terceiro trimestre, porque se for olhar aqui o segundo trimestre, agora em vermelho, também tem uma representatividade bastante importante no diagnóstico das anomalias estruturais, mas nos mostra aqui de uma forma bastante eficiente que pelo menos metade das malformações cardíacas maiores são possíveis de serem diagnosticadas já no primeiro trimestre. Isso tem bastante impacto na forma como você segue a gravidez, na possibilidade de você oferecer um diagnóstico citogenético, a miocentésia, a biópsia das velocidades coreais, numa fase mais precoce, ter o diagnóstico de se isso é uma malformação cardíaca isolada ou associada a um outro componente cromossômico, uma síndrome genética, mais cedo do que efetivamente mais tarde. Então, existe aqui um importante papel na ecografia do primeiro trimestre para a detecção desse tipo de malformação. É interessante vocês perceberem, e eu vou trazer agora nos próximos 2 slides, que o que esse estudo mostra e que a gente pode tirar dali também, quer dizer, ele não fala sobre isso, mas a gente pode tirar dali, é que a maioria das anomalias estruturais que foram diagnosticadas são anomalias estruturais que correm com alterações do córtex das 4 cavidades. É o que você vê aqui, por exemplo, uma atresia da tricúspide, da pulmonar e as displasias polivalvulares, apesar de que a imagem que eu pus aqui, a displasia polivalvular, não é de uma gravidez de 16 semanas, porque eu não encontrei uma de 11 a 13 semanas, mas essas alterações que foram descritas nesse estudo como 100% diagnosticadas no primeiro trimestre são alterações que você tem quase sempre um corte de 4 cavidades anormal. Talvez, e como a gente está habituado a avaliar os cortes de 4 cavidades, porque nós fazemos a tricúspide, talvez por essa razão seja mais fácil de suspeitar esse tipo de alteração. Quando você vai para outras alterações que não tem, e aqui essa sequência dessas 3 alterações é interessante para você ver, que não tem muita expressão nas 4 cavidades, ou tem pouquíssima, né, expressão nas 4 cavidades, como, por exemplo, transposição das grandes artérias, que esse é um vídeo também do segundo trimestre. Você vê que a imagem começa com as 4 cavidades perfeitamente normal, e é quando você sai para as vias de saída que você vê que a pulmonar está ali saindo do ventrículo esquerdo, você vê é o vaso que bifurca, e depois ela não cruza com a aorta e você tem a aorta saindo do ventrículo direito.
Tetralogia falou que esse é um caso de 13 semanas, quando você tem ali, começa com um corte de 4 cavidades, perfeitamente normal, você vê o cruzamento dos vasos, mas você tem aqui na cor, onde você vê que, na verdade, você tem uma aorta que cavalga e a pulmonar é um pouquinho menor do que a aorta. O diagnóstico diferencial, a gente já vai falar isso mais para o fim, o diagnóstico diferencial entre tetralogia, troncos e, por exemplo, uma dupla via de saída de um dos lados, é um pouquinho difícil no primeiro trimestre, por causa da posição, a gente já vai falar sobre isso mais tarde. Enquanto que o coração esquerdo hipoplásico, que por definição tem um lado esquerdo hipoplásico, mas nem sempre é assim tão linear, tá? Porque algumas vezes no primeiro trimestre, o lado esquerdo hipoplásico, o coração esquerdo hipoplásico é geralmente uma alteração evolutiva de uma displasia valvular, né? Então, às vezes, no primeiro trimestre, a displasia valvular não é assim tão importante, você tem uma desproporção. E essa é a razão pela qual quase 8% dos bebês que evoluíram com um coração esquerdo hipoplásico nessa amostra não foram diagnosticados, porque muitas vezes no primeiro trimestre, nessa fase, você tem as duas cavidades visíveis, tem uma pequena desproporção. Por isso que é importante, quando você faz a avaliação das 4 cavidades, você fazer a avaliação das 4 cavidades de forma adequada para você poder suspeitar das desproporções entre as cavidades. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso já mais para frente, quando for falar da avaliação cardíaca normal. Tá? Aqui é para mostrar para vocês o seguinte: quando nós estamos habituados a ver um determinado corte, um determinado plano, é muito mais fácil de você fazer o diagnóstico de uma alteração, porque o nosso cérebro funciona dessa maneira. Você precisa, tanto que na ecografia você precisa ver o normal muitas vezes para você, quando tiver uma situação anormal, poder suspeitar. Se você no primeiro trimestre faz só as 4 cavidades, porque você só faz a tricúspide, você vai fazer o diagnóstico das malformações estruturais cardíacas que têm alteração das 4 cavidades, obviamente. Se não é o seu hábito fazer aquela varredura, onde você vê as vias de saída e os 3 vasos, eventualmente, se você faz isso de vez em quando, é muito mais difícil para você conseguir fazer esse diagnóstico de alterações que cursam só com as alterações ou das vias de saída ou dos 3 vasos, porque você não está habituado a ver. Então, quando se faz a avaliação do coração, faz sentido você fazer as 4 cavidades, fazer a tricúspide e fazer uma varredura, que a gente já vai falar sobre isso, uma avaliação, a semelhança daquilo que se faz no segundo trimestre, para ver as vias de saída e ver os 3 vasos na perspectiva de você poder fazer o diagnóstico das malformações que são que alteram esses outros planos, né? Apesar do diagnóstico ser inferior, ter sido mostrado nesse trabalho, isso não quer dizer que ele é impossível de ser diagnosticado. 13% das transposições foram diagnosticadas no primeiro trimestre. Mas eu acredito que se você utilizar a avaliação das vias de saída e dos 3 vasos com frequência, esse número aumenta significativamente. Tem a ver com você aprender a avaliar determinada estrutura, procurando ativamente pela alteração. E mesma coisa a tetralogia de falou. Muito bem. Um trabalho da professora Cata Bilardo, já há algum tempo atrás, em 2014, fez não é bem uma meta-análise, mas fez um pool de várias publicações até então do que era possível diagnosticar no primeiro trimestre e mostra que cerca de 78% das malformações cardíacas maiores são possíveis de ser diagnosticadas no primeiro trimestre. É claro que a diferença entre o trabalho que eu mostrei até agora, do grupo do professor Nicolaides, e esse trabalho da professora Cata Bilardo, é que todos esses trabalhos que estão listados aqui foram feitos por cardiologistas, né? Então, olhando o coração no primeiro trimestre. Então, a conclusão desse trabalho da professora Cata Bilardo mostra que se pessoas especializadas em olharem o coração no primeiro trimestre, a taxa de detecção de malformações cardíacas não é significativamente diferente aquelas que você encontra aquela que você pode ter no segundo trimestre, tá? Mas isso não se aplica só aos ecocardiografistas ou à cardiologia. O obstetra que se dedique à avaliação cardíaca e que goste e que queira avaliar o coração consegue taxas de detecção semelhantes.
os 50% de detecção que a gente tem, eu vou voltar aqui, né? Os 50% de taxa de detecção que tem aqui nesse trabalho é porque o grupo que avalia é um grupo que não é um grupo de médicos que não é diferenciado em avaliação cardíaca especificamente. Existem formas de você, que a gente já vai conversar, de você suspeitar e tudo mais, mas é diferente de que se todas essas ecografias foram feitas pela doutora Vita ou pelo professor John Simpson. Essa é a diferença que você encontra nessas duas conclusões. Mas são resultados bastante semelhantes e são resultados que favorecem a avaliação do coração nessa fase. Bem, como é que a gente pode avaliar o coração no primeiro trimestre? Existem 3 formas. Tá? Você pode avaliar através de marcadores. Você pode utilizar uma coisa que os franceses publicaram em 2017, que é o Simple Approach, que a gente já vai falar sobre isso, e eu honestamente só ponho aqui para exemplificar, mas não concordo com essa avaliação. E você pode avaliar o coração de uma forma completa, a semelhança do que você faz no segundo trimestre. Eu vou começar com os marcadores, que para mim é uma forma bastante interessante. Também o grupo do professor Nicolait publicou isso em 2011 e agora nessa nova publicação desse ano revisitou esses números e são muito semelhantes, né? Utilizando velhos conhecidos nossos, como a translucência da nuca, o ducto venoso e a tricúspide, você consegue um sistema de rastreio baseado em marcadores que nós conhecemos e nós fazemos, que te permite uma excelente taxa de detecção. Eu vou explicar como isso funciona. Em azul, na tabela, a gente tem a taxa de detecção, que é a taxa de detecção de malformações cardíacas maiores. Em vermelho, a taxa de falso positivo, o que representa a porcentagem da população que você tem que vai necessitar de um exame ecocardiográfico específico, ou vai precisar do seu cardiologista. Tá? E depois, em verde claro e em verde escuro, é o likelihood ratio, que a gente já vai conversar um pouquinho mais sobre isso. Tá? Então, se você utilizar a translucência da nuca acima do percentil 95 como um marcador para cardiopatia complexa, você vai detectar 36, arredondando, 36% das malformações cardíacas complexas e o seu cardiologista vai ver 6% da sua população. Né? Esse é o seu falso positivo. Nós estamos habituados a falar de números de 70, 80, 90% de taxa de detecção. E a taxa de detecção da pré-eclâmpsia, da trissomia 21 e por diante. E quando se fala de 36,5%, isso parece um rastreio pouco significativo. Mas a verdade é que o rastreio que se faz hoje, que é com base na história do indivíduo, né? História de uso de medicação, história familiar próxima de cardiopatia, blá, 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 blá. Essa história te detecta 10% das malformações cardíacas maiores. Ou seja, você utilizar aqui a translucência da nuca acima do percentil 95 aumenta a sua taxa de detecção em 3,5 vezes. Ou seja, o marcador que a gente faz todos os dias nos bebês te permite selecionar muito melhor do que simplesmente a história qual é o grupo de pacientes que tem um risco aumentado para cardiopatia maior. O likelihood ratio positivo, se você tem um bebê que tem uma TN, né, acima do percentil 95, esse bebê tem quase 6 vezes maior a possibilidade de ter uma cardiopatia complexa. Se você utilizar a nuca acima do percentil 99, esse bebê com a nuca acima do percentil 99 tem um likelihood ratio positivo de 23%, 23, ou seja, tem mais ou menos 23 vezes mais chance de ter uma cardiopatia grave quando comparado com um bebê que tem a nuca normal. E a taxa de detecção para a nuca acima do percentil 99 é de 21% para um falso positivo de 1%. Tem aqui detecta 2 vezes mais bebês com cardiopatias maiores do que a história simplesmente. E o seu cardiologista, se ele for preguiçoso e não quiser ver 6% da sua população, vai ver 1% da sua população. Mas como nós fazemos outros marcadores, como a tricúspide e o ducto venoso, e você considerar, então, ou a translucência da nuca acima do percentil 95, se esse bebê tiver, né? Ou a translucência da nuca, ou uma regurgitação na válvula tricúspide,
ou o ducto venoso alterado, e aqui o alterado ainda é a onda A, tá? Você tem uma taxa de detecção de 55%, 5 vezes e meia mais do que a história, tá? E um falso positivo de 8%. Então, você vai ver você vai detectar metade dos bebês com trissomia 21, metade dos bebês com cardiopatia complexa, e o seu cardiologista vai ver 8% da sua população. Ter um desses fatores alterados, com a translucência em cima do percentil 95, aumenta, um deles, não são todos, né? Um deles alterado, aumenta a chance de ter uma cardiopatia complexa em 6 vezes e meio, praticamente. Enquanto se não tiver, né, nenhuma dessas alterações, a chance daquele bebê ter uma alteração cardíaca complexa é quase que 50% menor. Se você utilizar, em vez da nuca acima do percentil 95, a nuca acima do percentil 99, você perde um pouco na taxa de detecção, mas o seu falso positivo também reduz significativamente. E se você vai usar o 95 ou 99, depende da disponibilidade que o seu serviço tem de avaliar mais ou menos pacientes suspeitos, né? Então, se você tem a possibilidade de avaliar menos, pode usar a nuca acima do percentil 99, ou a tricúspide, ou a onda invertida do ducto venoso, e você vai detectar quase que 50% das cardiopatia maiores com um falso positivo de 4%. 12 vezes maior o risco de você ter um bebê com cardiopatia maior se tiver uma dessas alterações. Tá? O grupo da Itália juntou a esse trabalho a avaliação das 4 cavidades, porque se você faz a tricúspide, você sabe ver as 4 cavidades do coração, você sabe ver se o coração está virado para a esquerda, se o lado direito é o lado direito, o lado esquerdo é o lado esquerdo, se os dois lados são simétricos, se o tamanho do coração é normal, se tem 2 válvulas atrioventriculares. E se isso for normal, e se for considerar isso como um marcador, a normalidade das 4 cavidades, a tua taxa de detecção pode aumentar para 75%, o que é bastante interessante. Esse é um método de rastreio de cardiopatia maior, onde você vê muito pouco o coração, ou quase nada, dependendo de qual marcador você for utilizar, e te permite uma taxa de detecção significativamente maior do que o que é o método de rastreio que se utiliza hoje em dia, que é a história. Tá? Outra forma de você avaliar é aquilo que eu estava falando, que os franceses, um grupo francês publicou em 2017, que é o Simple Approach, uma avaliação simples do coração, onde você vê as 4 cavidades e os vasos de saída. Tá? Por que eu não concordo com isso? Se você se dá o trabalho de ver as 4 cavidades e os 3 vasos, mais vale você ver o que está entre os 2 planos, que são as vias de saída, e você tem uma avaliação completa do coração. Tá? Não tô, quando eu falo em avaliação completa do coração, não é uma avaliação completa como um ecocardiograma. Como um ecocardiograma, você vai ter também os cortes sagitais e tudo mais. Não. Dentro da avaliação, sim, dentro da avaliação que a gente faz, das 4 cavidades, vias de saída e 3 vasos. Mas pronto, esse grupo trouxe essa perspectiva e mostrou que, na verdade, a maioria dos obstetras dentro desse estudo conseguia efetivamente avaliar esses dois. Ele não mostra taxas de detecção nem nada, tudo bem, mas o que interessa é se você consegue ver ou não essas estruturas. E a maioria dos obstetras, exames feitos por obstetras, conseguiram adequadamente ver as 4 cavidades e os 3 vasos nesse estudo, o que favorece a avaliação dessas 2 estruturas. Então, você pode fazer isso como uma avaliação simples, mas eu, particularmente, agora a gente vai entrar na questão da avaliação do coração, acho que se você faz as 4 cavidades e os 3 vasos, mais vale você ver as vias de saída que está entre os 2 planos. Aqui, o que nós fazemos é isso, tá? E isso foi determinado quando a gente começou um estudo, que terminou agora a gente começa uma outra fase do estudo, que é a avaliação cardíaca do primeiro trimestre e o uso de novas tecnologias. O que nós fazemos aqui em todas as ecografias do primeiro trimestre é a avaliação dessas estruturas. Tá? Corte 4 cavidades, onde você vai ver o tamanho do coração, a posição do coração, a proporção das cavidades, eu não pus aqui, mas
Hoje em dia a gente incorpora a avaliação do septo interventricular, vocês já vão ver como é que a gente consegue fazer isso bem, a avaliação das válvulas atrioventriculares, e agora a gente começou também um estudo para avaliar o retorno venoso às veias pulmonares, tá? Que também é possível no primeiro trimestre. Mas se você utilizar o tamanho do coração, 4 cavidades, tamanho do coração, posição do coração, proporção das cavidades, válvulas atrioventriculares, você está vendo muito do coração no primeiro trimestre. Depois você vê no mesmo, na sequência de planos, né, na imagem que está logo abaixo das 4 cavidades, a via de saída esquerda, ou a aorta. E o que é importante você ver aqui? É importante você ver uma conexão clara entre a aorta e o ventrículo esquerdo, né? E você perceber a integridade do septo, a transição do septo muscular perimembranoso e aorta, perceber que aquela estrutura é contínua e a aorta é contínua com o ventrículo esquerdo. Depois, o próximo plano, numa varredura, eu já vou mostrar para vocês aqui na próxima slide, é um videozinho que mostra isso. O próximo plano é a via de saída direita, que é a pulmonar, e o que define a pulmonar, parece ridículo falar isso, mas é verdade, né? A gente tem que sempre lembrar isso. O que define que a pulmonar é a bifurcação dela. Então, o vaso que sai do ventrículo direito tem que bifurcar. E é isso que define esse vaso como artéria pulmonar. Se o vaso que sai do ventrículo direito não bifurca, tem alguma coisa errada. Então é importantíssimo ver a bifurcação da artéria pulmonar. E depois, os 3 vasos, que é o próximo corte, onde você tem que ver claramente, e já vou mostrar por que eu estou realçando isso, você tem que rever claramente os 3 vasos. Tá? Pulmonar, do lado da esquerda para a direita, a pulmonar, a aorta no meio e a veia cava superior do lado direito. Você tem por que eu realço isso? Porque muitas vezes no primeiro trimestre a gente fala, esse é o corte dos 3 vasos. E o que você vê são 2 vasos. Se vocês repararem essa imagem aqui, tá? Que é a imagem que eu tirei da publicação, o que eles chamam de corte de 3 vasos, que estão vendo aqui com o Doppler, tá? Não são na verdade os 3 vasos. Você tem 2 vasos, tem a aorta e a pulmonar, e você não vê muito bem a veia cava. Você não vê muito bem a veia cava. Isso acontece porque a veia cava tem um fluxo um pouquinho de mais baixa impedância nessa fase, você tem dificuldade, o Doppler tem dificuldade, e quando você consegue calibrar o Doppler para ver a veia cava, muitas vezes você tem um overflow da artéria aorta e ela cobre a veia cava e parece uma imagem só. Tá? Porque eu estou falando isso só porque mais para frente eu vou explicar qual porcentagem das vezes a gente consegue identificar cada uma dessas estruturas, e os 3 vasos é um pouquinho mais baixo do que o que a gente acha, exatamente porque muitas vezes a gente não vê a veia cava superior. E se você não vê a veia cava superior, provavelmente você também não vê a persistência de uma veia cava superior direita, esquerda, por aí e aí por fora. Tá? Então, esse é um videozinho do coração no primeiro trimestre. Vou deixar aqui tocando para vocês verem. É um videozinho do coração no primeiro trimestre, uma varredura que a gente faz sistematicamente em todos os bebês que estão nessa posição fantástica, nem todos eles estão nessa posição fantástica. Tá? E é importante você ver, o corte 4 câmaras, para você ter o corte 4 câmaras ideal, você tem que ter uma costelinha de cada lado. Né? Isso é o principal. Por que a costela tem que ser o teu parâmetro guia? Porque o coração não pode ser, porque o coração, se tiver uma desproporção que evolui mais tarde para um coração direito e esquerdo hipoplasma, por exemplo, ou tiver numa posição alterada, você já não consegue saber se é você que está numa posição que não permite avaliar o coração adequadamente ou se o coração está numa posição fora do normal. Então, quando você avalia as 4 cavidades do coração, seja no primeiro, seja no segundo, seja em qualquer trimestre, o teu plano de corte tem que ser definido pelas costelas. E você precisa de uma costela em cada lado. Se você estiver vendo mais de uma costela de cada lado, o teu plano é oblíquo, o teu plano é inadequado, você não consegue avaliar as 4 cavidades como se deve. Se você tiver uma costela de cada lado, 4 cavidades
tem que aparecer como aparece nesse vídeo, né? Tem os dois lados simétricos, tem duas válvulas atrioventriculares, tem um septo no meio, né? E depois você vê a saída da aorta. A pulmonar não está muito clara nesse vídeo. A gente vai agora aí, ó. 4 cavidades, saída da aorta, cruzamento da pulmonar e os 3 vasos, mas nesses 3 vasos, porque ali eu fiquei oblíquo, a gente não consegue ver a artéria pulmonar adequadamente. Não faz mal que a gente tem aqui outras imagens, mas já vou mostrar isso para vocês. Tá? Então, é uma varredura simples que te permite avaliar e ter muita informação do coração. Tá? À medida que você se habitua a ver, quanto mais você olha para essa imagem, né? Se vocês estiverem gravando em casa depois, olhem para ela, mais você consegue ver, mais informação você consegue tirar dessa imagem. Você consegue ver o retorno venoso, as veias pulmonares, você consegue ver o septo primo, você consegue ver a abertura do forame oval, uma série de coisas que você consegue ver quanto mais você estiver olhando para essa imagem. Tá? E qual é, então, assim, eu estou dizendo para vocês que isso é possível de ver, que é possível de se avaliar, então qual é a porcentagem de vezes, qual é o número de pacientes que você consegue ver essas estruturas que eu digo que são estruturas, não sou eu que digo, isso tem em vários lugares, que são importantes de serem avaliadas. E isso faz parte do estudo que a gente fez e agora foi submetido para publicação, que é a avaliação exatamente disso. Tá? Quando nós consideramos a avaliação das 4 cavidades, tá? Onde você tem que ver o tamanho do coração, a posição do coração, a proporção e a presença de 2 válvulas atrioventriculares. E aqui é o exemplo daquilo que a gente faz, que é o vídeo de cima só com o modo B, o vídeo de baixo com cor. A cor te ajuda, o Doppler nunca é essencial, nenhum tipo de Doppler, nem o que eu vou mostrar para vocês por fim, é essencial, mas ele é uma ferramenta que ajuda você a ver um pouquinho melhor o coração. Tá? Então a gente usa, via de regra, em todos os pacientes, o modo B, cor de alta definição e o outro Doppler, que é o SMI, que eu já vou mostrar para vocês em seguida. Tá? Mas quando você vê as 4 cavidades, a posição, a proporção do coração, as válvulas atrioventriculares, você põe a cor, você consegue ver um pouquinho melhor a integridade do septo. E isso é possível de ver em praticamente todos os pacientes que a gente avalia pela via transabdominal. Tá? No nosso estudo, 98,2% dos nossos pacientes, do coraçãozinho dos nossos pacientes, foram avaliados pela via transabdominal. Tá? Só cerca de 2% foi necessário utilizar a via transvaginal. Então, em 99% das vezes, você consegue fazer uma avaliação adequada das 4 cavidades no primeiro trimestre, utilizando a via abdominal, com cor e o modo B. Quando você vem para as vias de saída, claro, a gente começa a ver menos, porque são estruturas mais delicadas, são estruturas menores, a possibilidade de você ver adequadamente acaba sendo menor. E a avaliação da aorta, onde você consegue enxergar, como na figura, não no vídeo, como na figura ali, uma conexão clara entre a aorta e o ventrículo esquerdo, como eu falei com vocês antes, a integridade do septo, tá? Nós conseguimos ver em 71% das vezes. Tá? Via de saída direita, artéria pulmonar. Essa imagem aqui ficou um pouquinho pior do que eu conseguia ver no meu computador. Está um pouquinho mais apagado, eu espero que vocês consigam ver bem. Essa é a pulmonar com a bifurcação da artéria pulmonar, que é importante de você ver. Nós conseguimos, por surpresa, ver em 75% das vezes só. Porque você vê a artéria pulmonar, mas no primeiro trimestre, às vezes, é difícil de você ver a bifurcação da artéria pulmonar, como você vê ali no vídeo passando, mesmo com a cor, você vê o vaso que é a artéria pulmonar, mas você não vê a bifurcação da artéria pulmonar. Tá? E conforme a definição de vários, em SWOG, da fitometria, seja lá onde for que você queira procurar, a artéria pulmonar só é chamada de artéria pulmonar se ela bifurcar. E nós não, se você via o vaso, mas não via bifurcação, nesse estudo a gente não considerava como uma avaliação eficiente. Então, a avaliação eficiente foi possível em 65% das vezes. Os 3 vasos.
onde você consegue ver adequadamente todos os 3 vasos, nós vemos em 88% das vezes, onde você conseguia ver pulmonar, aorta, veia cava superior. Se vocês repararem no vídeo que está passando, quando chega no plano dos 3 vasos, a gente vê 2 vasos, mas não vê a veia cava superior sem a cor. Tá? Não dá bem para dizer que aquilo é veia cava superior. Então, em 88% das vezes, a gente conseguiu ter uma clara visualização, considerou como eficiente a visualização do corte dos 3 vasos no primeiro trimestre. Tá? Pronto. Então, e quantas vezes a gente conseguia ver todas essas estruturas no mesmo paciente? Porque isso são dados de toda a nossa população, são um pouquinho menos de 4.000 pacientes, 4.000 corações avaliados, e nem todos é possível ver tudo, mas todas essas estruturas no mesmo paciente foi possível de ver em cerca de 80% das vezes. Então, em resumo, você consegue ver muito bem as 4 cavidades, você consegue ver mais ou menos ok as vias de saída, você consegue ver bem os 3 vasos e você consegue, em mais ou menos 80% das vezes, fazer uma avaliação adequada do coração utilizando o modo B e a cor de alta definição. Tá? O que mais que a gente pode fazer para aumentar a nossa capacidade de visualização do coração no primeiro trimestre? E mais do que aumentar a capacidade de visualização, facilitar a nossa vida. Porque às vezes é difícil de ver, e o que a gente pode fazer para facilitar a nossa vida? E daí, desculpa, está repetido. E daí aqui entra uma tecnologia que chama SMI, Super Microvascular Imaging, é uma das marcas de ecógrafo que comercializa, mas hoje em dia existe, eu não quero mentir para vocês, mas eu acho que mais 1 ou 2 marcas comercializam alguma coisa semelhante. Tá? O SMI, ele é um Doppler, ele não é um fluxo baseado no modo B, não é nada disso, ele é um Doppler. É um algoritmo que lê de uma forma diferente o sinal do Doppler de alta definição. Quando você tem isso aqui, é um gráfico que os engenheiros odeiam, porque ele é tudo menos verdadeiro do ponto de vista da engenharia. Tá? Eu criei isso porque acho que é uma forma simples de a gente, ele é baseado na verdade, obviamente, mas é uma forma simples da gente poder entender. Quando você tem o sinal do Doppler, tá? Você tem o Doppler e você tem o ruído, você tem aquilo que são os artefatos. Tá? E quando você utiliza o Doppler normal, o algoritmo que lê isso, ele tira para você o máximo que é possível do ruído. Mas para ele fazer isso, ele também tira um pouco do sinal do Doppler, principalmente o Doppler microvascular e o Doppler de baixa impedância. Tá? O SMI faz essa filtragem, não é bem isso do ponto de vista técnico, se falar isso para um engenheiro, ele vai achar que você está maluco, mas é fácil para a gente entender. Ele filtra melhor aquilo que é o ruído, aquilo que é a interferência, e deixa para você de uma forma mais clara o sinal do Doppler. E ele trabalha também como uma forma, não só, mas ele também tem a possibilidade de ter um modo que é um modo de subtração. Então, não só ele tira todo o sinal de ruído e deixa você com o Doppler, mas ele também tira tudo aquilo que é movimento que não é necessariamente Doppler, não é fluxo. Tá? Tira o movimento e tira a imagem do modo B. E fica uma imagem muito clara. Apesar de ser Doppler, você consegue avaliar algumas estruturas do coração de uma forma muito mais clara. Como é que essa imagem se apresenta? Assim. Tá? Então, demora um pouquinho para você se habituar, porque é uma imagem invertida, parece uma imagem invertida, tem a subtração do modo B, você tem aí só o Doppler. O vídeo do lado esquerdo é o vídeo real, o vídeo do lado direito eu reduzi a velocidade para ficar mais fácil de ver em 2,5 vezes. Não é uma bradicardia fetal, é só a velocidade do vídeo que está reduzida. Você consegue ver claramente aqui no videozinho da direita, quando estiver habituado a ver, fica até mais fácil de ver na velocidade normal. Você consegue ver uma varredura que começa nas 4 cavidades, tem a via de saída esquerda, claramente consegue ver a via de saída esquerda e agora com a integridade do septo. Você consegue ver a pulmonar com a bifurcação, não só uma bifurcação, mas os 2 lados e o ducto arterioso. Tá?
E eu cortei o vídeo um pouco antes das 3 vasos aparecerem muito bem, mas no videozinho da esquerda tem ali uns 2 frames ali que aparecem os 3 vasos com a aorta, com a pulmonar, a aorta e a cava superior. Tá? Eu não consigo parar aqui quando eu estou nesse modo, mas eu espero que vocês estejam vendo e estejam acompanhando. Você consegue ver, depois que você se habitua, eu vou deixar aqui o vídeo passar um pouquinho para quem nunca viu, poder habituar um pouquinho o olho e ver como é que é, mas é muito mais fácil de você ver. Você consegue ver, é claro que ele não é utilizado de forma exclusiva, você usa isso como uma ferramenta complementar, você precisa do modo B, você precisa da cor, porque te dá a ideia da direção, e você precisa e para complementar essa avaliação você usa o SMI porque te ajuda a ver algumas estruturas. E aí você vê fácil como você consegue identificar quando tiver no corte das 4 cavidades, você consegue ver muito bem o septo interventricular. Depois que o seu olho se habitua muito melhor, um pouquinho melhor, e você consegue usar o sinulux, você consegue ver a posição das válvulas de uma forma mais fácil e consegue ver também o retorno venoso, as veias pulmonares, principalmente numa modalidade nova do SMI agora, que foi recentemente recebeu um upgrade, agora tem uma modalidade nova, você consegue ver o retorno venoso um pouquinho melhor. Tá? Então essa é a imagem que o SMI mostra. Tá? E qual é o impacto como isso é a outra imagem, tá? Outro modo do SMI, é o modo sem, o modo subtração, parece com o Power Doppler, não tem nada a ver com o Power Doppler. Eu particularmente gosto mais do modo de subtração, a quem gosta desse modo. Eu gosto do modo de subtração porque ele te tira desculpa, te tira a imagem do modo B, fica mais claro de ver, tá? Mas aqui você consegue ver bem os 3 vasos. Aqui eu botei porque nesse vídeo você consegue ver bem os 3 vasos. Aí, claramente a via de saída, não vê tão bem a artéria pulmonar aqui. Tão bem a artéria pulmonar como no vídeo anterior. Mas também, né, aí você não vê a bifurcação da artéria pulmonar. Mas vê bem a via de saída esquerda, vê bem as 4 cavidades, vê bem os 3 vasos, né? Te ajuda a ver de uma forma bastante fácil. Tá? O quanto isso aumenta, o quanto isso incrementa a visualização dessas estruturas no primeiro trimestre. Pronto, comparado com as 4 cavidades, não muda muita coisa. Você vê que com ou sem o SMI, você vê as 4 cavidades naqueles parâmetros que eu disse. Se você for incluir, quando nós começamos o estudo, a gente não tinha a ideia do como era possível ver o septo interventricular tão bem. A gente não incluiu, a gente via o feeling das cavidades, o preenchimento das cavidades com a cor, mas a avaliação do septo, como você vê nesse vídeo, assim, a gente só consegue com SMI. Então, não aumenta a visualização ideal das 4 cavidades, porque a gente não considerou essa avaliação que você consegue ter do septo interventricular. Mas pronto, no nosso estudo não aumentou a avaliação, a efetividade da avaliação no primeiro trimestre das 4 cavidades. Tá? A diferença se faz quando você vai para aquelas áreas onde a gente conseguiu ver menos, as vias de saída e os 3 vasos. Tá? Vocês lembram que no primeiro trimestre, utilizando o modo B e a cor, nós vemos a aorta, a saída da aorta, com a integridade do septo, em 71% das vezes. Quando se adiciona o SMI ao B e a cor, a frequência com que se viu essa estrutura sobe para 94% das vezes. Tá ali o vídeo passando em cima, você consegue ver muito bem a via de saída esquerda, a integridade do septo, e a imagenzinha de baixo, a figurazinha embaixo, ilustra isso muito bem. Você vê o septo ventricular, perimembranosa, saída da aorta e a integridade do septo muito bem. Tá? Para a via de saída direita, a pulmonar, aumentou de 65% para 91% das vezes, porque o SMI deixa muito mais fácil a visualização do branching ou da bifurcação da artéria pulmonar. Né? Você consegue ver tanto no vídeo de cima como na figura que é retirada do videozinho de cima, você vê bem a artéria pulmonar, a continuação da artéria pulmonar, a bifurcação um dos branches da artéria pulmonar, que é o suficiente para você dizer que é a artéria pulmonar. Naquele vídeo anterior, nesse vídeo inicial aqui, você vê, desculpa,
Nesse vídeo inicial, você vê bem melhor a artéria pulmonar. Aqui, você está vendo aqui, a hora que passa agora aí, você vê a bifurcação direita e esquerda da artéria pulmonar e o ducto arterioso. Então, a artéria pulmonar, com a bifurcação, você vê mais se utilizar o SMI, de 65% de visualização efetiva, você passa para 91%, isso do nosso estudo. O corte dos 3 vasos, onde você vê os 3 vasos, como está ali na figura embaixo, tá? E como mostra o vídeo em cima, de 88% para 98%. Então, efetivamente, ajuda você a ver as estruturas cardíacas individualmente e aumenta a visualização efetiva dessas estruturas significativamente. Tá? Logo, te ajuda a ver o coração melhor. E isso te ajuda a ver no mesmo paciente todas as estruturas. Também foi responder essa pergunta, e a visualização de todas essas estruturas no mesmo paciente aumenta de 80% para 95%, de 81% para 96%. Então, ajuda significativamente a visualização das estruturas que a gente avalia no coração no primeiro trimestre no mesmo paciente. Tá? Também é interessante ver que ele tem um outro efeito, porque ele te ajuda a ver em situações que são mais difíceis. Tá? Então, em situações onde você está mais distante do feto, te ajuda a ver essa parte do estudo, apesar de ser limítrofe ali a significância estatística, né? Tem uma diferença estatisticamente significativa. O SMI te ajuda a ver todas as estruturas no mesmo paciente em situações mais difíceis. Nós medimos em todos os pacientes a distância entre o probe até o coração. Tá? E a distância média em que você conseguia avaliar todas as estruturas no mesmo paciente, quando utilizando o módulo B e a cor, é em torno de 70 milímetros, 7 centímetros de distância. Quando utilizando o SMI, isso passa para 86 milímetros de distância. Isso não quer dizer só nas pacientes mais gordinhas, mas também nos úteros retrovertidos, nos úteros miomatosos e assim por diante. Tá? Então, te ajuda a ver não só todas as estruturas no mesmo paciente, mas ajuda a ver todas as estruturas no mesmo paciente em situações que são mais complexas. Eu vou mostrar agora para vocês qual é ele te ajuda a ver anomalias cardíacas. Essa é a segunda fase do estudo, que a gente começou agora há pouco tempo, que é qual é o papel do SMI na avaliação das estruturas cardíacas. O que eu posso já adiantar para vocês é que o SMI, a princípio, começou há pouco tempo, tem pouquíssimos dados, mas o que a gente viu até agora é que ele te ajuda a identificar melhor o tipo de malformação. Por quê? Todos vocês vão concordar comigo que esse é um coração do primeiro trimestre e esse é um coração do primeiro trimestre que não é normal. Do lado esquerdo você tem o modo B, do lado direito você tem o Doppler de alta definição. E você vê aqui que, a princípio, tem uma cavidade só, provavelmente a cavidade esquerda, e você tem um vaso de saída, e não dá muito bem para ver que vaso que é, não consigo, ele parece que não bifurca, mas e não consigo ver de onde que ele sai efetivamente. Tá? Quando você utiliza o SMI, esse é o mesmo caso, tá? Na mesma idade gestacional, no mesmo dia exatamente. Tá? O que você consegue ver? Essa é uma imagem sagital, à direita e à esquerda a imagem transversa, o SMI no modo subtração, que você consegue ver ali, você tem um septo interventricular interrompido, ventrículo esquerdo grande, ventrículo direito muito pequenininho, tá? E você tem, quando faz o sweep ali para cima, faz uma varredura em direção ao pescoço, tem um vaso único. E quando você vê um corte sagital, você tem um arco único, não vejo outro, tá? E parece em alguns momentos que você tem ali os vasinhos do pescoço que saem desse ali. Então, a princípio, tem um arco único que sai os vasinhos do pescoço. Eu não sei se aquilo parece ser a aorta, apesar de sair da cavidade anterior, mas ali você tem uma predominância do ventrículo esquerdo. Então, a princípio, isso ou é um truncus, ou tem aqui um componente de tetralogia, não consigo definir. Mas a diferença, não consigo definir, mas eu já vou mostrar agora 2 semanas depois. Tá? A diferença que você tem aqui, desculpem, aí,
tá? Coração é normal ou anormal? Definitivamente esse coração é anormal. Isso são 12 semanas, tá? Vaso único, não consigo ver o ventrículo esquerdo, não sei do septo, não vejo muito bem ali as válvulas atrioventriculares. E o SMI aqui me ajuda a definir que existe realmente um coração direito que é pequeno, existe um defeito do septo ventricular, existe uma aorta ou um vaso que a princípio pode ser uma aorta ou é um truncus, mas que sai ali, às vezes, se você reparar bem, às vezes parece que sai mais ou menos do meio do ventrículo. Essa paciente me pediu para vir 2 semanas depois. Em 2 semanas nessa fase faz uma diferença brutal. E aqui vai ficar, você tem que prestar bem atenção e olhar várias vezes para essa imagem, vocês vão ver, existe ali defeito do septo, existe ventrículo direito pequeno. Vocês estão vendo aqui que quanto maior o coração, mais artefatos você tem. Tá? Ele está trabalhando nisso agora para poder ver no segundo trimestre. No fim, vou mostrar para vocês umas imagens do segundo trimestre, só para curiosidade, mas como o SMI ele é feito para fluxo de baixa impedância, quanto maior o coração fica, mais você tem uma coisa que chama TDI effect, que é o efeito do movimento em torno. Tá? Então, ele funciona bem quando você utiliza o Cine Loop, mas como eu não pude mostrar aqui o Cine Loop, você consegue ver, mas é um pouquinho mais difícil porque tem esses artefatos. Tá? Então, tem uma cavidade direita ainda menor, tem o defeito do septo interventricular, tem uma cavidade esquerda que fica mais predominante, e quando você vê o vaso que está de saída, ele é um vaso que ou cavalga o septo ou está mais à esquerda. Mas essas duas imagens que eu botei, na verdade, agora que eu vi, são muito parecidas, é mais ou menos o mesmo corte, tá? Mostra que, para além desse vaso principal, que aparece no lado, vamos ver aqui no lado direito, tá? Aparece no final, ali você tem o vaso principal grande, tá? Se você olhar do lado esquerdo, você tem um vasinho que sai logo antes dele, tá? E bifurca. Então aqui você tem, e os dois vasos saem, chegam ali junto ao septo. Não dá para dizer bem se isso ainda é uma variante do truncus, se é uma tetralogia de Fallot, ou se é uma dupla via de saída, a princípio, direita, apesar de ser uma hipoplasia do ventrículo direito. Isso a gente vai precisar de mais tempo. Mas você consegue ver que o SMI, já nessa fase, te dá informações que tanto o modo B quanto a cor de alta definição não te permitem ver. Eu trouxe esse é um exemplo dessa semana. Dessa semana. Vimos há 2 semanas atrás, viu a anomalia cardíaca, fez a biópsia, por acaso o PCR é normal, está aguardando agora o array, e essa é a avaliação agora dessa semana que passou, desse coraçãozinho. Ela ainda não fez o ecocardio, porque por incrível que pareça, os nossos cardiologistas não veem os corações assim tão cedo, eles pedem para ver às 16 semanas. Mas é definitivamente uma alteração complexa do coração, ou vai ser uma dupla via de saída direita, ou um truncus, ou uma tetralogia de Fallot. Quando eu vejo esse vaso principal, eu vejo ele mais para o lado direito, por isso que mais de 50% dele parece estar para o lado direito. Nas imagens que eu pus aqui não dá para ter essa definição, tem outras imagens que mostram isso melhor, por isso eu acho que vai ser uma dupla via de saída direita. Pronto, aqui esse é um caso. Esse é um outro caso mais fácil, agora eu já estou terminando, e tá até aí. Esse é um caso que foi referenciado para nós como por um cardiologista, tá? Porque viu um derrame pericárdico no primeiro trimestre e tá ali, tem o coraçãozinho, tem o derrame pericárdico, tem o pulmãozinho para trás, e quando a gente foi ver o que você tem ali, já no modo B, você tem aquela imagenzinha aqui, né, em cima, que agora amplia aqui, que parece uma vesículazinha, e o SMI mostra muito bem aqui essa conexão entre o ventrículo direito e essa vesículazinha. Isso é um aneurisma do ventrículo direito, com diagnóstico no primeiro trimestre. Por incrível que pareça, nós temos 2 casos desse, na sequência de 2 dias diferentes, no fenômeno da repetição. Então, é só para mostrar que, a princípio,
o SMI é uma ferramenta que te permite avaliar mais do coração, e do ponto de vista do diagnóstico de malformações cardíacas, eu não acredito que ele vá fazer diferença no diagnóstico para dizer se o coração é normal ou anormal, mas para definir melhor o tipo de cardiopatia que está frente a no primeiro trimestre, ele vai ser importante, principalmente porque ele te permite, como no caso anterior, avaliar nuances que a gente não consegue muito bem avaliar com outras formas. Tá? E em relação ao segundo trimestre, a gente está trabalhando em relação ao segundo trimestre, são imagens das 16 semanas, eu trouxe agora, estou terminando, é mesmo só por curiosidade, faz parte de um outro estudo, a gente está trabalhando em conjunto com essa empresa para desenvolver o SMI, porque é uma tecnologia que eu acredito bastante, e para melhorar a capacidade de avaliar estruturas maiores, porque acho que tem um potencial enorme no segundo trimestre para ver, principalmente o septo. Eu já vou mostrar umas imagens para vocês. Essas são imagens então, 16, 17 semanas. Você vê como você consegue ver bem o coraçãozinho do bebê, as vias de saída. Ali eu não mostro bem a pulmonar, eu vou até a aorta só. Você vê o retorno venoso, os 3 vasos, as 4 cavidades, o septo ventricular e a via de saída esquerda muito bem. Tá? Onde eu acho que ele vai se aplicar muito bem é na avaliação do septo perimembranoso, precocemente, e até nas 22 semanas, vai dar para ver muito bem o septo perimembranoso, definir muito bem as comunicações ou os pequenos defeitos do septo perimembranoso. O septo intraventricular é ótimo para você tirar dúvidas. Será que tem aqui uma comunicação muscular ou não tem? Ele é excelente para esse fim, isso é um estudo que a gente está fazendo. E a avaliação das vias pulmonares, que nem sempre é assim tão fácil quanto isso, porque ele permite ver as vias pulmonares muito bem. Essa é uma varredurazinha do segundo trimestre, para vocês verem. Eu acho que ele tem um potencial para se utilizar também no segundo trimestre precoce e até as 22, 23, 24 semanas. Muito obrigado. Obrigado pelo tempo. Ô, Jada, a gente que agradece, foi fantástico, eu adorei a apresentação. Eu tinha algumas perguntas. Você falou em 30 minutos de avaliação, já fazendo avaliação com a SMI. Eu queria que você comentasse um pouco a sua rotina. Você tem utilizado o SMI para todos os casos? Você tem feito isso na sua rotina? Ou você reserva para aqueles casos em que tem alguma dificuldade técnica, paciente com obesidade, ou aqueles casos que você considerou mais difícil? Não, a gente, assim, quando eu comecei o estudo, a gente começou utilizando em absolutamente todos os pacientes da rotina, né? Como mais uma forma, um complemento de avaliação, né? Hoje, todas as pessoas que trabalham comigo utilizam o SMI e fazem isso sempre. Se tornou uma ferramenta em que as pessoas acabaram... É um vício, né? Não tem outra forma de pôr. É porque ele facilita, realmente. Então, se tornou um vício. Então, todas as pessoas que trabalham comigo utilizam e a gente faz isso de forma rotineira. A gente agora está concentrando no grupo que tem alterações, que tem o risco aumentado para malformações cardíacas, especialmente, mas é porque agora a gente quer estudar o papel do SMI nas malformações cardíacas, só por isso. Mas nós utilizamos aqui de rotina para todos os pacientes. Os 30 minutos, quando você demora 1 ou 2 exames para você habituar o olho a ver o SMI porque é aquela imagem diferente e tudo mais. Depois que você se habitua àquilo, você faz uma varredura sem cor, uma varredura com cor e uma varredura com SMI, não te acrescenta significativamente mais. A gente avaliou o tempo necessário e ele não te acrescenta significativamente mais tempo para avaliar o coração. É mais meio minuto para você ver se o bebê estiver numa posição normal. A vantagem é que eu não mostrei isso. Apesar dele ser um Doppler, ele te permite avaliar o coração em posições que são... Normalmente o Doppler não te ajuda. O coração
ele está dorso anterior ou dorso lateral, está um pouquinho mais difícil. Você consegue ver mesmo nessa situação. Então, ele é um facilitador. Tá, tem uma pergunta aqui que mandaram por escrito. Maíra Barreto pergunta se tem alguma perspectiva dessa nova tecnologia avaliar a aorta, coarctação e interrupção, por exemplo, da aorta. Eu acho que sim. Assim, agora não, porque a coarctação da aorta é uma coisa que aparece tardiamente, no segundo trimestre ou no terceiro trimestre, né? E hoje o SMI não funciona muito bem com um coração muito grande, você tem muito artefato, como vocês viram ali, tem muito artefato, né? Mas eu acho que a gente está trabalhando numa nova algoritmo do SMI agora, e eu acho que logo a gente vai ter, antigamente, quando eu comecei o estudo, você não conseguia ver as 16, 17, 18 semanas. Hoje a gente já consegue ver o coração 16, 17, 18 semanas. E eu acho que logo a gente vai conseguir ver mais para frente. E eu acho que sim, ele se aplica para a aorta. Para a ARSA, ajuda muito. Tá, e você comentou que no seu serviço os cardiologistas só começam a avaliar a partir do segundo trimestre com 16 semanas do coração, né? Como é que vocês têm feito com aqueles casos que você tem o rastreamento para cardiopatia? Não que você tenha visto algo no coração no primeiro trimestre, mas quando você tem uma translucência mal que percentil 95, você tem um ducto alterado, ou você tem a tricúspide. Você faz a avaliação com 16 ou você deixa a avaliação para a época do morfológico do segundo? Aqui a gente está fazendo assim agora. Quando existe uma suspeita de uma formação cardíaca por um marcador ou por qualquer razão, eu vejo já. Assim como a gente fazia no Kings antigamente, por exemplo. Chamava a Vita, ela vinha ver na sala, né? Então, como o nosso cardiologista não está aqui e também não vê no primeiro trimestre, quem vê sou eu. Então, eu vejo e vejo se há uma anomalia ou não. Por que isso? Porque se tiver uma anomalia, a gente já faz a biópsia. Então, o paciente ganha em tempo. Se tiver uma anomalia detectada, tiver efetivamente conseguir ver uma anomalia, ela faz o ecocardio às 16, 17 semanas. Se eu achar que o coração é normal, ela vai fazer um ecocardio às 22, 21, 22 semanas. Ok. Jada, qual é a avaliação? Rafael Leiroz, que é o coordenador acadêmico da Caliper. Jada, qual é a avaliação mínima, cortes e medidas para aqueles que realizam a avaliação morfológica do primeiro trimestre, mas não dispõem das tecnologias que você apresentou? Alguma dica de ajuste do Doppler? O modo M tem alguma aplicação nessa fase? Assim, para quem não usa o SMI, o modo B e o Doppler de alta definição te permite ver grande parte os dados que eu mostrei, te permite avaliar uma grande parte dos pacientes de forma satisfatória. O SMI, como eu falei, ele não é uma ferramenta essencial, mas é um facilitador, assim como o Doppler também não é uma ferramenta essencial. O modo M, para o modo M particularmente a gente usa aqui para você ver o ritmo cardíaco, mas principalmente em situações onde você suspeita de um bloqueio, de alterações onde o ritmo não é, quando você quer avaliar o ritmo praticamente, né? E principalmente nos bloqueios. Qual era a outra parte da pergunta, Manuel, que eu não peguei, esqueci? Os ajustes do Doppler, qual é a dica que você dá para melhorar os ajustes do Doppler no primeiro trimestre, para você melhorar a avaliação do coração? Da mesma forma como não é diferente daquilo que você faz do segundo trimestre. Você ajusta o Doppler da mesma forma para o primeiro trimestre. É claro que a tua escala vai ser um pouquinho diferente, porque você está trabalhando com um coração um pouquinho menor. A tua janela a tua amostra, né? A tua janela tem que ser uma janela que diferente do coração do segundo trimestre, onde você amplia ela um pouquinho mais. Tem que ser mais específica do coração, para você conseguir calibrar melhor e você evitar o overflow e as coisas. Mas não existe assim grande diferença daquilo que você faz para o segundo trimestre, Rafael. Tá ótimo. Jada, você tem uma pergunta prática agora. Você tem alguma noção em relação a custo dessa tecnologia no Brasil? Alguém comentou alguma coisa com você em relação a isso? A disponibilidade? Eu Lá na sei que Calibre a existe. gente teve o
um demonstrativo, ficou um período, a gente vai ver agora se consegue renovar, começar a utilizar o SMI. Eu sei que comercialmente o SMI já existe, porque ele foi inicialmente feito para avaliação do fígado. Não sei por quê, não conheço nada de fígado. Eu acho que para lesões que são difíceis de visualizar. Então você tem ele disponível. E eu sei que a empresa que comercializa hoje tem uma linha de equipamentos de ultrassom que é para obstetrícia, que eles chamam de Women Health, e ele vem incluído o SMI. Então ele é aqui, eu não vou saber no Brasil, eu sei dizer o preço aqui. Você tem ele na linha de entrada deles, que está em torno entre 30 a 40 mil euros, por aí. O aparelho. O Não a aparelho tecnologia. é uma tecnologia. Se você já tem um aparelho e quer fazer um upgrade, você acha que o ultrassonografista vai gastar em torno de quê? 3, 5 mil euros? Eu acho que por aí, 3 a 5 mil euros. Quando a gente converte, eu tenho visto aqui na Europa, a gente tem, quando converte, dá mais ou menos os valores que a gente paga no Brasil, não tem muita diferença. Não é mais barato aqui, como é em outras tecnologias. Ok, tá ótimo então. Eu acho que aqui não tem mais perguntas, né? A gente chegou aí teve 120 pessoas na sala, quase um mini congresso. A gente divulgou mais entre os grupos de medicina fetal mesmo. Queria agradecer a presença de todo mundo. A gente reviu aí muitas pessoas amigas que estão espalhadas aí, vai Fabrício ali dando tchau, Daniel. Eu vou dizer só uma coisa, tem uma pessoa de com nome Brasília. Ali, viu? Por quê? Tem um Eduardo ali que não é Eduardo. Ana, tá disfarçada. Eu não preciso dizer que eu entrei no computador errado aqui de casa, né? Quem me conhece... Ana usou o computador do marido. E ficou com o vídeo, bem inteligente, né? Tem uma foto de Israel ali também, que não está aparecendo Israel. Pois é. Muito bom ver vocês, Jader. Fantástico, parabéns, viu? Obrigada, Eduardo. Foi ótimo, já desejo. Maravilha, obrigado por ter participado. E dizer que esse curso, na verdade, Jader é professor da Calip, a gente tinha um módulo de coração do primeiro trimestre de 3 dias, ia ser dentro da pós-graduação de ecocardio fetal, coordenada por Thalita, que está na sala também. Thalita, dá um oi aí. E por conta do Covid, Thalita apareceu. Por conta do Covid, a gente teve que cancelar a viagem de Jada e quando voltar ao normal, o convite está de pé ainda para ele retornar. E fazer um pouco de propaganda do serviço de Jada também em Lisboa, né? Ele já começou a receber os fellows aqui do Kim. Fellows. Né? Já tem um aí, o Arley. Cadê Arley? Manda um abraço aí. Arley tá aí? Ele deve estar aí no meio da... Fellow, se é fellow, ele deve estar dormindo agora. Alô, tá no pub. Amanhã ele tem que trabalhar. Então, quem for do Brasil... Aí, Arley. Imagina, tô aqui, ó, firme e forte. Poderia faltar. O Arley tá voltando. O Arley, tá voltando, hein? Esse SMI aí é fácil, do jeito que já tá divulgando aí, Arley? Olha, eu posso... No começo, como ele falou, no começo realmente é um pouco complicado, mas é questão realmente de poucos exames, você já consegue já adaptar bem o olho. Principalmente em relação às vias de saídas. Realmente, você, com questão de menos de 5 exames, você já consegue perceber bem e avaliar e ver a via de saída esquerda, direita, tudo direitinho. É realmente uma ferramenta que auxilia realmente na avaliação e visualização. Maravilha, Ale. Biópsias amanhã são tuas. Opa! Perfeito. Então, Jada Olha, o Arley já está indo embora. Eu vou dizer que o Arley surpreendeu positivamente. Está indo embora, é uma pena já. Daqui a uma semana, né, Arley? Está voltando para... Isso.
mais uma semaninha Não sei e como é meia que ele por vai aqui. entrar em São Luís do Maranhão, que fecharam a ilha lá, ninguém entra, ninguém sai. É, Vai por ter que isso que eu, por entrar enquanto, vou ficar nada. em São Paulo. Se Vai de ter que entrar repente. nada, viu, Alan? Tá bom, gente. Brigadão aí pela presença. Fabrícia, tem gente do Brasil inteiro aí, Emily de Brasília, Reison de Goiânia, quem mais aí? Clebão de Salvador. Mandar um abraço, não Maravilha, dá para hein? falar de todo mundo. E a gente vai marcar outros encontros aí, e a gente avisa aí pelos grupos, tá bom? Valeu, gente. Obrigado. Bom ver Valeu, vocês. Manuel. Obrigadão. Obrigadão, Valeu, pessoal. tchau. Beijão para todo mundo. Tchau. Tchau. Tchau.